Neemias 6, de 1 a 4. Diz assim o texto: ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez dei-lhes a mesma resposta. Amém? Para que vocês possam situar-se dentro desse contexto aqui e saber exatamente do que eu estou falando, vou fazer um apanhado histórico para depois voltar para o texto. O cativeiro babilônico foi um dos grandes eventos da história de Israel. E o protagonista do cativeiro babilônico é Nabucodonosor. Nabucodonosor é rei da Babilônia e era um dos maiores, se não o maior império em termos de beligerância, de guerra, de estratégias, de exército, né, de contingente no exército. E esse reino veio até Israel, terra do Oriente Médio, para tomar a riqueza de Israel e dominar, invadir e dominar. Queimou as portas, derrubou os muros, derrubou o templo de Salomão. O templo era a glória de Israel, né? Israel, quando fazia festa no templo de Salomão, um dos mais belos e mais ricos templos de então, chamava a atenção do mundo inteiro. O mundo inteiro convergia para lá para sentir a presença da glória de Deus no templo. E Nabucodonosor, por conta da permissão de Deus, destruiu tudo isso. O templo foi saqueado, o templo foi queimado, os muros foram derrubados, Israel ficou... E os príncipes foram levados para a Babilônia. Os jovens, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram Ananias, Azael e Misael e Azarias, né? Eles receberam nomes dos deuses da Babilônia mais tarde. Só que o cativeiro babilônico representou para Israel um livramento. Deus estava poupando os que foram para a Babilônia. Jeremias vai profetizar sobre isso, falando dos frutos do cesto, que ele teve uma visão do cesto com frutos bons e um cesto com frutos podres. O cesto com frutos bons seriam os que iam para a Babilônia, para o cativeiro, porque Deus estava dando um livramento. E o povo de Israel passaria 70 anos na Babilônia, nesse cativeiro. Nabucodonosor tornou-se um homem muito poderoso, e a Babilônia tornou-se uma superpotência. E isso subiu ao coração de Nabucodonosor, que se envaideceu. Ele fez uma festa, e nessa festa ele mandou pegar todos os vasos que estavam em depósito do templo do Senhor, chamou os seus melhores príncipes e começou a banquetear-se com os vasos da casa de Deus, achando que podia fazer isso. E naquele dia da festa, isso está descrito no livro de Daniel, apareceu uma mão na parede, uma mão de um homem. Diz o texto que apareceu uma mão na frente de todos, todos estavam vendo e o rei também estava vendo. E uma mão escrevia assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim.
escrevia essa expressão, que significa: pesado foste na balança, contado foi o teu reino e foste achado em falta. Naquele dia que a mão apareceu, o Império Babilônico caiu e Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor, que tinha passado por um processo de loucura, depressão profunda, e foi para o pasto comer grama como um animal. Depois ele se arrepende, reconhece a Deus, e Deus o torna a dar uma posição elevada. Mas Belsazar estava zombando de Deus, e a mão aparece na parede, e naquele dia o Império Medo-Persa invade Babilônia e toma-lhe o poder, e agora o governo da Babilônia passa a estar na mão dos persas, que era mais poderosos que os medos nesse período, mas eles fizeram aliança. E o que acontece? O povo de Israel está no cativeiro babilônico. Logo, em estando no cativeiro babilônico, com a chegada, com o advento do Império Persa e a dominação, os serviços agora dos escravos, Israel está nessa condição de servo lá na Babilônia, então os serviços passam a ser dirigidos para o Império Persa. E o que vai acontecer? Neemias, anos depois de Daniel, anos depois de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados na fornalha, é quem está em evidência agora na Babilônia, mas sob o domínio dos persas. E Neemias era hebreu, era israelita, mas ele vai receber esse nome, e o significado do seu nome é aquele que é consolado por Deus. Aquele que consola, ao mesmo tempo que é aquele que é consolado por Deus, é aquele que consola. Esse homem, ele é provavelmente um eunuco, que está a serviço do rei Artaxerxes, que é o rei da Pérsia. Ele está a serviço da rainha e do rei. Para servir o rei e a rainha, principalmente a rainha, tinha que ser um eunuco. Ele não tinha, era decepado a sua genitália, para poder servir a rainha, e há indícios fortes de que ele trabalhava como eunuco nesse império, era um dos conselheiros, por ser um homem sábio, e ele tinha acesso ao rei. Tanto é que o texto do livro de Neemias começa dizendo que ele estava triste, servindo o vinho para o rei percebe a sua tristeza, porque Neemias recebeu notícias do seu irmão Hanani, que veio de Israel, veio do meio dos que estavam lá em Jerusalém, e trouxe as notícias de que estava tudo em ruínas lá. Ele perguntou: como é que está a nossa família, como é que estão o templo e os muros da casa do Senhor? Aí Hanani diz para ele: está lá derrocada, Jerusalém está com a condição deplorável. E aquilo entristeceu a Neemias, que começou a jejuar e a orar. Eu queria abrir um parêntese aqui para dizer da atitude espiritual dele. Quando ele recebe a notícia que o seu povo não está bem, que a sua família não está bem, que a casa do Senhor não está bem, ele sente profundamente, se compunge com isso, e a sua atitude não é de revolta, mas é uma atitude espiritual. Ele vai buscar a Deus. Quando ele recebe uma notícia ruim, ele vai buscar a Deus, vai orar, vai se quebrantar. Eu queria deixar esse exemplo aqui para nós, de que volta e meia nós somos tomados por notícias não agradáveis na nossa vida, de coisas que não estão indo bem. E quando essas notícias baterem na nossa porta, a gente precisa ter atitudes espirituais. Todos nós aqui já vivenciamos coisas com Deus suficientes para nos mostrar que Deus é capaz de intervir em qualquer situação e mudar qualquer quadro. Não existe inimigo que Deus não possa vencer, não existe situação que Deus não possa mudar, não existe doença que Deus não pode curar, e não existe problema que Deus não possa resolver. Nós temos que confiar em Deus. Hoje à tarde eu li um texto, um salmo, que diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós que cremos em Deus, faremos menção do nome do Senhor nos momentos difíceis da nossa vida, porque Deus é quem nos protege. Está escrito que Deus é guardião do seu povo, e eu tenho uma convicção profunda comigo que exatamente agora Ele está com o seu olhar voltado para nós. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei quais são as suas necessidades, mas tenho uma convicção comigo: Deus vai resolver todas elas a seu tempo, do seu modo.
do jeito que Deus sabe trabalhar, Deus vai nos dar vitória. E eu não estou dizendo isso como clichê, estou dizendo isso para que você entenda que Deus, pela sua palavra, nos assegura que Ele está interessado nos detalhes da nossa vida, nas questões mais simples. Ele está interessado em tudo que diz respeito a nós, e Deus vai trazer respostas para a nossa vida. As decepções que você e eu temos passado hoje não serão instrumentos para a nossa queda. Decepções na nossa vida são instrumentos para crescimento. Deus se utiliza desses recursos para nos fortalecer. Há um adágio popular que diz assim: aquilo que não mata, engorda, né? Que não mata, engorda, né? Esse é o adágio popular, bem simplório, para dizer assim, que aquilo que vem contra nós e não nos destrói, nos torna mais forte. O que vem contra você e não destrói a você, torna você mais forte. Então, Deus está trabalhando para que você se torne mais forte na compreensão das coisas, no processo de amadurecimento da vida, para você não entrar em qualquer enrascada. E aqui eu estou falando isso porque o texto que eu li fala exatamente disso, de um homem que tinha visão de Deus. Sabe qual é o grande problema nosso, e por favor me incluam nisso? É que a gente não sabe, com frequência, estar focado nas coisas mais importantes da nossa vida. A gente se dispersa muito. É uma dificuldade que nós temos. Eu acho que o grande lance da vida de Neemias, e aqui o centro da mensagem que eu quero trazer, é que ele é um homem que sabe estar focado na vontade de Deus. E observem, por favor, Neemias, ele é esse homem de confiança do rei. Ele vai ao rei chorando, o rei se importa com o que ele está sentindo. Ele diz: olha, minha família está arrebentada, minha casa está arrebentada, meu povo está arrebentado, e a casa de Deus está arrebentada, e eu preciso ir lá resolver e fazer alguma coisa. O Senhor me permite ir fazer uma averiguação, uma avaliação do que o meu irmão está me dizendo, e se eu posso fazer alguma coisa. Interessante que Deus tocou no coração de um homem chamado de Artaxerxes. É ele que vai fazer a liberação das cartas, vai tornar Neemias, vai dar a ele status de governador, e ele vai agora passando pelas províncias e tendo autorização com as cartas que ele recebe, vai até Jerusalém, que é uma província da Pérsia, está subalterna, subordinada, em dominação, e agora Neemias passa em revista as suas tropas, organiza o seu povo, organiza o seu pequeno exército, porque ele não tinha aí ele recebe um exército da guarda real para acompanhá-lo nesse processo, porque a estrada, além de perigosa, era muito complexa ele chegar sozinho em Israel. Então ele tem agora um papel de estadista. Deus lhe deu essa honra, porque quem eleva Neemias a essa posição é Deus, e é Deus quem nos eleva. Eu quero de novo abrir um parêntese aqui para dizer a você que se há alguma elevação para mim e para a sua vida, quem vai trazer é Deus. Promoção boa é aquela que vem da mão de Deus. Porta boa é aquela que Deus abre. Tempo bom é o tempo de Deus. É aquilo que nós construímos segundo a vontade dEle, e Ele permite que nós sejamos exaltados por Ele. A melhor exaltação é aquela que vem de Deus, porque glorifica o nome dEle e nos traz alegria. Neemias foi levantado por Deus para um tempo. Deus tem propósito através da nossa vida, através da tua vida, e esse propósito de Deus não vai ser frustrado por nada. Deus vai mover céus e terra para que o propósito que Ele tem na tua vida e na minha vida se cumpra, porque Deus é fiel e Ele é soberano. Deus é soberano e tem um controle de todas as coisas na minha e na sua vida. Foi o que Ele fez com Neemias. Levantou Neemias, equipou Neemias de recursos, e agora Neemias vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra a narrativa de Hanani, que é o irmão dele, o Hanani. Ele encontra a verdade. Os muros estavam destruídos, a situação era caótica, e ele agora foi orar a Deus para saber por onde começar. E Deus deu a ele um foco. Diga assim comigo: Deus vai me dar um foco. Sem foco a gente não pode fazer nada para Deus. Sem foco a nossa vida está generalizada e, portanto, perdida. No meio do universo de coisas, a gente sem foco não anda. Todo homem e todo ser humano precisa de um foco na vida. E o nosso foco é espiritual.
Se nós tivermos uma visão focada em